Bom, sejam bem-vindos para a nossa aula 8 de Python, que é a nossa última aula, infelizmente, pelo menos dessa sessão. E basicamente nós iremos tratar sobre o assunto de programação orientada a objetos, que é um assunto um pouco pesado. Entretanto, nós não iremos abordar assuntos como abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo, porque são assuntos muito densos e que exigiria de um curso paralelo, porque só isso, só esse assunto já dá um curso separado. Então vamos abordar mais sobre questão de criação de objetos mesmo, classes, atributos, métodos, construtores. Nós vamos explicar sobre init, self, criação de uma classe simples, como a classe carro, será o nosso exemplo. Então, para começar na parte dos slides, imagine que você precise criar um carro. O que compõe um carro? Todo carro tem portas, janelas, rodas, retrovisores e motor. E se você pudesse ter uma forma preparada que já tivesse toda essa base pronta e que você não precisasse ficar recriando tudo do zero? Basicamente já estava pronto, você só pega aquela base lá, aquela forma e vai criando outros carros e só mudando o que é necessário, tipo a cor do carro, que você pode não deixar padronizado, porque a cor é algo que varia bastante. Basicamente, você poderia ter vários carros de maneira muito mais simples. Cada carro como um objeto da classe carro. Um exemplo claro do que é programação orientada a objeto. Vamos dizer, todo carro que você está vendo aqui tem roda, tem retrovisor, tem porta, tem janela, tem motor muito provavelmente, mas você vê que a cor diferencia. Por quê? Porque a cor não é algo absoluto, algo que pode variar, tudo mais de carro para carro. É um exemplo. O que são atributos? Lembra do conceito de variáveis? Atributos nada mais são do que variáveis pertencentes a classes. Então, é basicamente esse o conceito de atributos. Então, é só lembrar: variáveis que pertencem ao escopo de uma classe a gente chama de atributos, mas ainda são variáveis. É só um nome diferente para a mesma coisa. Métodos são funções. Lembra de funções? Métodos são funções, só que pertencem à classe que você está envolvendo. Então, basicamente, é só uma função de um escopo específico de uma classe. Então, a gente chama isso de métodos. O método construtor, que é também uma função, só que é a função inicial de uma classe. O método construtor é onde os atributos da classe são criados e recebem valores iniciais, quando o objeto é instanciado. Então, quando o objeto é criado, logo o método construtor inicial, que é o método construtor já é inicial, é até redundante falar isso, ele já é instanciado. Um exemplo básico aqui: a gente criou uma classe chamada carro, que tem a primeira letra do nome carro, a gente coloca em maiúscula, porque toda classe, a gente sempre tem que colocar as primeiras letras do nome em maiúsculas. Se fosse dois nomes juntados com um underline, que nem a gente já fez em outras variáveis e tal, que é o modo cobra que a gente chama, a gente teria que colocar também todas as primeiras letras em maiúsculas, porque é o padrão de classe. E aqui tem o método construtor, que a gente coloca no Python como init, e tem dois underlines assim do lado, basicamente. E o self. O self é para dizer que pertence ao objeto instanciado. Então o self é só para dizer isso é pertencente ao objeto criado. Tudo que for instanciado aqui da classe com o nome self pertence à classe própria, ao escopo da classe. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente. Aqui são variáveis que são chamadas de atributos, como a gente comentou, e leva o nome self, self.marca, self.ano, self.cor, e a gente consegue usar essas variáveis em qualquer parte do escopo da classe. Então elas poderiam ser chamadas de variáveis parcialmente globais, que não seria o termo correto, mas só para a gente entender o conceito, porque ela não pertence apenas a essa função, ela pode ser chamada em qualquer parte, tanto aqui ó, qualquer parte da classe no caso. Tanto é que aqui a gente chama ela dentro de um print, print tal marca, print ano, print cor, a gente chama ela dentro daqui. Basicamente, quando a gente chega aqui nesse ponto aqui, a gente está criando uma instância. Então a gente pega uma variável qualquer variável, a gente pode chamar de qualquer coisa, mas a gente chama de carro 1 para ficar fácil de a gente entender. E a gente cria uma instância ou um objeto, que é a mesma coisa, são sinônimos. A gente cria um objeto da classe carro. E a gente coloca aqui os parênteses, né? É assim que é a sintaxe.
E isso permite que a gente, através dessa variável que a gente criou, que a gente chama de objeto nesse contexto, né? A gente pode chamar a qualquer método ou função, ou no caso, qualquer método ou atributo da classe que a gente criou. Então vamos para a prática, para entendermos melhor esses conceitos tão embaçados, né? Então vamos para a prática. Vamos começar criando a classe carro, com a primeira letra maiúscula, como a gente comentou. Depois a gente vem com a função inicial, que é o init, que significa início em inglês. Self, que diz que essa função pertence à própria classe. Self, ponto, marca do carro, que vai ser igual ao quê? Ao Fusca, que a gente viu lá em cima. A gente vai ter o ano do carro. Qual que é o ano? 1970. Nós vamos ter a cor do carro, que vai ser igual a azul. Então vai ser um Fusca 1970 azul. E nós queremos imprimir isso, então queremos um método para isso. Método detalhar, né? Detalhes. Ele já cria automaticamente o self, porque é essencial para dizer que pertence ao objeto instanciado. Print. Aqui vai ser, vamos lá, F. Marca vai ser self.marca. Lembra que eu disse que é um atributo, que o atributo é uma variável? Literalmente é uma variável. E é uma variável que a gente pode utilizar em qualquer método que esteja pertencente à nossa classe, a esse escopo dessa classe carro. Porque se fosse criada outra classe, você não conseguiria acessar, porque isso pertence à classe carro, né? Porque diz que é do objeto instanciado da própria classe. É meio complicado de explicar, mas nós vamos entender. Aqui vai ser cor, self, do cor. E agora chegou a hora de criar o objeto. Então finalmente vamos criar o objeto. Vamos nomear um nome qualquer aqui e chamar a classe carro. Assim como a gente chama uma função, só que a classe é diferente de função. Eu só tô tentando colocar tipo um exemplo para ficar mais claro. Chamei o objeto carro e basicamente eu consigo utilizar por meio dessa variável criada aqui. Ó. Eu consigo acessar qualquer coisa da classe, tipo um método aleatório. Eu quero acessar o método marca. Eu só vou imprimir isso aqui. Vamos lá. É print marca. Eu consigo acessar. Fusca, tá vendo aqui? Marca Fusca. E se eu quero acessar um método, que é a função, no caso da classe, carro.detalhes. E aqui eu chamo tudo isso aqui, ó. Vamos lá. Automaticamente. Por que ele imprime isso aqui? Vamos dizer, se eu não chamei o método init, eu não chamei o método init e mesmo assim ele imprimiu. O sentido disso é que o método init, ele se auto-inicia sozinho quando você cria o objeto, ou seja, quando você instancia um objeto. Ele já é gerado. Criar aqui mais métodos, né, para a classe. Vamos lá. Def portas, que é o self, quantidade, portas. Ele vai fazer o que? O print f tem. É que eu quero que o usuário coloque a quantidade de portas. Quantidade de portas, porque pode variar, né? Tantas portas. Basicamente. Aí eu quero criar um def janelas. Que já vem com self também. Tudo já vem com self, porque diz que é pertencente à própria classe. Quantidade janelas. Basicamente eu vou fazer o que? O print f tem quantidade de janelas. Def rodas. E o self já foi iniciado. Ele tem print f. A roda é padrão, né? Tem 4 rodas. Retrovisores. F retrovisores. Aí eu vou lá, ok. Print tem 2 retrovisores. Tem. Não precisa disso aqui. Tem 2
retrovisores. Basicamente, def motor. Tem um motor. Basicamente isso. Aí eu tenho agora várias funções que eu posso chamar, basicamente. Então, carro 1, bora lá. Carro 1 tem os detalhes que eu quero mostrar. Aí eu quero portas. Aí eu quero carro 1 ponto portas. E eu quero colocar a quantidade de portas. Vamos dizer que é 4 portas, que é um carro ali padrão da atualidade. Carro 1, toda vez que eu quero chamar algum método, eu tenho que chamar o carro de novo. Janelas, que ele tem quantas janelas? Eu acho que tem 4 janelas, ou pode ser 6 também, dependendo do carro. Carro 1, ponto, rodas. Chamo aqui, não precisa colocar nada. Carro 1, ponto, retrovisores. Carro 1, ponto, motor. Então, basicamente, chamei tudo isso aqui desse objeto que foi criado aqui inicialmente, ó. E agora vou imprimir tudo isso aqui. Olha lá. Marca tal, lá, lá, lá. Tem 4 portas, janela, roda, retrovisores, motor, tudo mais. Ah, mas e se eu quiser criar uma segunda instância, um segundo objeto? Eu posso criar um segundo objeto. Carro 2, que ele vai ser da própria classe de novo também. Carro 2. Basicamente é isso. E aí o que acontece? Aqui eu vou poder fazer tudo que eu fiz no carro 1, eu posso fazer no carro 2 também. Já com essas funcionalidades prontas. Por quê? Porque não tem motivo para poder ficar repetindo a mesma coisa. Eu criei uma forma que eu consigo reutilizar em vários carros. Só que esse carro eu quero que tenha 2 portas e 4 janelas. E vai ter lá. Aqui, ó. Tá colado, né? Vou colocar aqui um print para separar aqui, ó. Print. Eu vou colocar esse símbolo aqui porque eu acho massa. E vou multiplicar esse símbolo por 30 vezes. Para separar. Olha lá. Basicamente é isso. E se eu quisesse iniciar o método construtor com parâmetros que eu quero colocar, ficaria assim. Basicamente eu teria que colocar ele aqui em cima. Self, eu vou colocar a marca aqui em cima, o ano aqui em cima e a cor. Em vez de colocar Fusca aqui, eu vou colocar marca, aqui eu vou colocar o ano e eu vou colocar a cor, que são os parâmetros daqui. Então nada vai mudar. A única diferença é que aqui vai estar dando erro, porque eu tenho que incluir agora, bem na declaração da classe, eu tenho que incluir agora essas informações. Tipo aqui, agora eu tenho que incluir o Fusca. O ano do Fusca vai ter que ser lá, 1970. E a cor, como a gente tinha definido, azul. Aqui eu quero que o carro seja um Gol, nem sei se é assim que se escreve, 2004, da cor prata. Cor prata. Então eu consigo fazer essas alterações assim dessa forma. Então quando eu chamo aqui, ó, vamos levantar isso aqui para ficar mais claro. Olha lá, Fusca, ano 1970, cor azul. Aqui marca Gol, ano 2004, cor prata e tudo mais. Tudo aqui, ó, conforme as instâncias criadas. E basicamente fica dessa forma aqui que vocês visualizam. Então vamos recapitular, porque esse assunto é complexo, né? A gente pode se perder um pouco e acabar não nos encontrando mais. Criei uma classe chamada carro, que é uma classe a qual eu posso criar objetos dessa classe, ou seja, replicá-la de forma que eu não precise repetir tudo de novo e de novo e de novo. Crio um método construtor, que é o método inicial, que é o primeiro método a ser utilizado, mesmo que você não queira. Ele é o primeiro que ele é chamado, mesmo que você não chame ele automaticamente. Que vai ter vai ter aqui no caso, nesse caso específico, vai ter a marca, vai ter ano, vai ter cor, mas poderia ter qualquer tipo de atributo, que são variáveis pertencentes aos corpos da classe, como a gente explicou lá, então, no início. Aí são os métodos que a gente criou, que são funções, só que pertencentes ao escopo da classe. Todo método tem que ter o self,
todo método da classe tem que ter o self, porque diz esse método pertence a essa classe, por isso que tem que ter o self. O self significa isso. Esse método pertence a essa classe, basicamente. E aí, basicamente, você pode criar quantos métodos você quiser, de acordo com a necessidade que você tenha, e seja feliz, basicamente. Aqui você cria uma variável qualquer, que a gente chama de objeto, porque ela recebe uma classe, mas aqui não deixa de ser um valor que poderia ser qualquer coisa, mas a gente chama de carro 1 para poder ficar mais claro o que a gente está querendo fazer. Ele vai receber o carro, que vai ser o Fusca, etc, que é o que a gente inicia já, que a gente já solicita obrigatoriamente que ele coloque alguns parâmetros dentro desse método construtor, que é o método inicial pertencente à própria classe. E aí você pode brincar com qualquer atributo, qualquer método da classe e tá tudo certo. Você pode criar carro 1, carro 2, carro 3, 4, 5, 6, 7, quantos carros você quiser, de acordo com a sua necessidade, você tendo em vista que tem todos esses métodos e atributos já pré-definidos. Eu não posso me aprofundar muito nesse assunto, foi até complicado repassar esse conhecimento, porque esse conhecimento é um conhecimento que é só vocês aplicando na prática, fazendo testes e tirando daqui, colocando ali, mostrando de lá. E tem que mexer, senão vocês não conseguem absorver. É um assunto que parece difícil e realmente no começo é difícil. Eu demorei para aprender no começo. Espero que vocês não desistam por ser um assunto um pouquinho mais complexo, mas que vocês tenham sede de aprender, sede de continuar e desenvolver mais sobre esses assuntos. Até porque nosso tempo aqui é meio curto e eu queria fazer aulas mais dinâmicas, mais diretas, mais claras, o mais claro possível, assim. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários, eu estarei respondendo e retirando as dúvidas, de acordo com o possível, né? Então, muito obrigado pela a colaboração de vocês, pela paciência, pela atenção, por me acompanhar até esse último vídeo aqui dessa saga de aprender a base do Python. E é isso, ficamos por aqui. Vejo vocês nas próximas aulas de talvez outros conteúdos aí. Obrigado.